Essa aqui é uma das samambaias que eu corro, fujo. Minha arara tá gritando, gente, então me desculpe. É, eu corro, fujo de postar aqui no canal, até mesmo no Instagram, porque eu sou muito assediado por mudas dessa planta. Isso porque ela é muito difícil de se encontrar, poucas pessoas têm, e quem tem, acontece igual eu, não faz muda. Gente, é muito difícil fazer muda dessas plantas, apesar das pessoas dizerem o contrário, tá? E eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tem acontecido ao longo do tempo desde que eu adquiri essa samambaia. Eu adquiri ela no dia 7 de setembro de 2020. Desde então ela está comigo. Ela veio numa cuia 21, tá? Plantada em um substrato totalmente desconhecido por mim. Não faço ideia do que seja. Mas eu replantei ela e não mexi no torrão, tá? Eu não quis mudar ela de substrato de forma brusca, então eu não desfiz o torrão, eu simplesmente tirei o torrão da onde ele estava e acabei passando ele para o meu substrato numa cuia 29, 28 ou 29, tá, gente? E o substrato novo que eu havia plantado ela era o pó de xaxim, tá? E meses, assim, depois do replantio, ela foi super bem, até porque, assim, lá no Rio, eu morava num local onde havia muitos prédios em volta, então não tinha muita ventilação. Então as samambaias não balançavam muito, não tinha problemas realmente com o vento, o que as samambaias não gostam, principalmente a pluma, tá, gente? E bom, ela se desenvolveu super bem, cresceu bastante. E até que chegou o dia da minha mudança para São Paulo. E aí, na minha mudança para São Paulo, não havia como eu carregar uma samambaia gigante. O que eu tive que fazer? Cortar suas folhas. Assim que eu me mudei para São Paulo, eu fui presenteado com um vaso de xaxim. Eu plantei tanto a pluma quanto a chorona no mesmo vaso. Em 3 meses elas estavam com as primeiras folhas exuberantes, lindíssimas. E bom, gente, eu escolhi um local onde ela pegava muita claridade, ela pegava chuva, ela pegava até um pouco do sol da manhã. E aí começou o que tá acontecendo agora que vocês estão vendo. O vento soprava demais nas folhas e começou a queimar as folhas, né? E aí, infelizmente, ela ficou careca de novo e eu tive que realocá-la. O local que eu escolhi foi um local que para mim seria ideal para ela, né? E aí ela voltou a se desenvolver. Porém, eu não sabia o que estava acontecendo porque as folhas cresciam de um determinado tamanho e amarelavam e caíam. E eu não estava regando diferentemente da forma que eu regava, né? Eu rego até o xaxim ficar úmido, depois eu faço um espaçamento aí, digamos, de uma semana, faço o borrifamento diário das folhas e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, passei ela novamente para outro local. E aí, gente, quando eu passei ela para outro local, as folhas se desenvolveram bastante. Aí vocês imaginam assim, que tenha sido um período aí de um mês para o outro. E não, gente, foi quase um período de 1 ano que eu estou passeando com ela aqui pela casa para encontrar o melhor local, até porque as folhas não nascem de uma hora para outra, tá, gente? Elas demoram um tempinho para chegar no tamanho que elas estão. Eu vou tirar aqui a câmera do celular do tripé para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer do tamanho das folhas. Vocês conseguem ter uma ideia do vaso que eu falei de xaxim. E os torrões, né? Eles estão intactos aqui. Esse torrão da pluma, gente, ele tá mais perfeitinho porque ele é feito com pó de xaxim, tá bom? Pó de xaxim, um pouco de esfagno. Vocês podem ver que tem um pouquinho de esfagno ali, ó. E aí o que eu fiz? Eu plantei no fundo o substrato, plantei em volta porque era uma cuia maior e plantei um pouco em cima dos rizomas, né, na época. Então ela se desenvolveu super bem e rapidamente nesse substrato. E aí quando eu passei ela aqui pro vaso de xaxim, eu só simplesmente tirei o torrão e não desfiz ele, tá, gente? Com medo de acontecer alguma coisa com ela. Aqui embaixo eu acho que vocês conseguem ver melhor o torrão. Olha só. E bom, gente, ela tá grande. Apesar dos pesares, ela tá grande. Não do tamanho que ela era lá no Rio, né? No Rio ela era bem maior.
mas ela está bem grandinha assim, tá? Olha só. Ela é uma samambaia, como eu disse, que não gosta de muita água, ela também não gosta de vento, ela prefere uma claridade indireta, foi o que eu fiz aqui, né? Ela tá nesse local aqui só pra me filmar, mas eu escolhi um local alto que não batesse tanto vento assim quanto os demais locais aqui da minha adubação nela 2 vezes, que foi quando ela chegou, e uma recente, há mais ou menos uns 2 meses atrás, tá? Que eu acabei fazendo uma nova adubação, mas não faço isso com frequência. Por quê? Samambaias não são plantas que necessitam de tanta adubação assim, tá? A adubação em excesso mata as folhas, queima as folhas, então a sua samambaia pode apodrecer, principalmente essas rizomatosas, né? Elas são bem mais delicadas em termos de adubação, água, substrato, então você requer um cuidado mais específico. Eu confesso que a pluma ela vai se dar muito melhor em vasos de xaxim, com substrato de xaxim, ou algum substrato que seja mais parecido possível com o xaxim, um substrato fibroso. Não tente cultivar essas plantas em barro, em terra, porque elas vão dar uma mirrada bastante, tá? Como eu disse, eu não faço mudas na minha pluma. Eu tô mostrando o torrão pra vocês verem como que ela tá desde que ela chegou. Porque realmente eu tenho medo absurdo de acabar matando ela. Diferente da chorona, a minha pluma ainda nem sequer aderiu o xaxim, tá, gente? Vocês podem ver que a chorona, ó, ela já tem rizomas no xaxim. Enquanto a pluma, nada, tá? A pluma nem sequer ainda foi pro xaxim. Então, assim, gente, não tem como realmente fazer mudas, porque ela está desenvolvendo bem agora, depois de quase 1 ano e meio no meu cultivo. Realmente ela começou a se desenvolver agora. Nem tudo são flores, tem plantas que realmente requerem um cuidado específico, e essa é uma dessas plantas, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo e curta. Tchau, tchau. Apesar da iluminação não tá tão boa assim, gente, porque ainda é 6 horas da manhã, aqui é o cantinho que elas ficam, tá? As minhas samambaias, elas estão super bem. Por quê? Este cantinho pega bastante iluminação e não pega vento, tá? É um canto fechado, mas eu tenho luz, né, suficiente para fazer elas se desenvolverem muito bem. Então esse cantinho aqui foi o ideal que eu escolhi para elas aqui no meu cultivo, e é o que tem dado certo, feito as folhas crescerem novamente bonitas e saudáveis.